Lucas Paquetá vai ser banido do futebol? Vai ser suspenso por muito tempo? Essa suspensão vale para a Inglaterra, para o mundo inteiro? Enfim, é isso que a máquina do esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica, falando sobre os bastidores, os negócios, enfim, o que acontece atrás da bola, do campo, da quadra, da piscina, onde quer que seja, a gente está trazendo os bastidores dos negócios do esporte. E hoje eu vou trazer para vocês uma história que promete pegar fogo agora no mês de agosto, setembro, o caso Lucas Paquetá. Jogador do West Ham, jogador da seleção brasileira, o meio-campista corre o risco de ser até banido do futebol. E a gente vai tentar explicar por que isso pode acontecer e quais as consequências disso e os motivos que levaram a isso. Vamos começar pelo início de toda a história. O que acontece com o Lucas Paquetá? Se você for se lembrar, em agosto, mais ou menos, de 2023, a Premier League divulgou que Paquetá estava sendo investigado por uma suposta manipulação de resultado, não do jogo em si, mas de situações de jogo envolvendo apostadores que faturaram em cima de uma combinação pouco provável. A divulgação disso aconteceu numa época em que havia um rumor muito grande de que Paquetá sairia do West Ham para o Manchester City. O próprio Guardiola tinha ligado para o Paquetá para conversar com ele e tentar levá-lo para o Manchester City. Quem nunca ia querer jogar no City, né? Pois é, o Paquetá estava encaminhando essa transferência para o Manchester City antes de fechar a janela de transferência e caiu essa bomba. O que acontece? A Premier League estava investigando uma combinação muito pouco provável de acontecimento dentro de uma casa de apostas. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: o Paquetá e um outro jogador brasileiro do Betis tomaram, na mesma rodada, naquele final de semana, cartões amarelos em seus jogos. O que acontece nessa história é o seguinte: os dois tomaram cartão amarelo, até aí tudo bem, não seria problema nenhum. O que aconteceu foi que foi percebido pelos sistemas antifraude de apostas esportivas que a aposta feita pela combinação de que o Paquetá e este outro jogador tomariam um cartão amarelo naquela partida tinha uma aposta muito grande e, na verdade, várias apostas grandes sendo feitas que haveria essa combinação pouco provável de se acertar. Isso rendeu aos apostadores uma boa grana em retorno por acertarem essa suposta aposta pouco provável. E aí entra todo o drama da história, porque como é que funciona no mercado de apostas como um todo e no mercado inglês especificamente? As casas de apostas são monitoradas por empresas que fazem um serviço de checagem. A gente conheceu um pouquinho dessa história com o John Textor e toda aquela história de manipulação de resultados aqui no futebol brasileiro. Bom, as casas usam inteligência artificial e as inteligências artificiais perceberam que houve um volume anormal de apostas em uma combinação pouco provável. A combinação pouco provável era o Paquetá tomar o cartão amarelo e o outro jogador tomar o cartão amarelo no seu jogo lá no Betis, na Espanha. O que acontece nessa história? Por que eu estou chamando de outro jogador? Porque ainda, neste caso, a La Liga não abriu essa investigação. Mas, no caso do Paquetá, foi aberta a investigação e a Premier League começou a perceber que havia realmente não só uma atividade suspeita, havia apostas sendo feitas em casas de aposta e, inclusive, a Betway, que é a casa de aposta patrocinadora do West Ham, era quem foi, vamos dizer assim, penalizada pela atitude dos jogadores. E aí entra o grande ponto. Quando foi divulgado que houve isso, o Manchester City freou a contratação do Paquetá, porque o argumento do City foi: vamos deixar ele resolver o problema dele primeiro. Traduzindo, corria-se muito risco de contratar o jogador e ele ser punido pela Premier League. Essa punição ainda não saiu e nem se sabe ainda qual vai ser, mas tem alguns indícios do que vai acontecer. Bom, a investigação continua, foi se descobrindo cada vez mais coisas, entre elas que as apostas saíram da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, Lucas Paquetá, Ilha de Paquetá, só juntar os pontos, ligar, enfim. Está cada vez mais claro que houve uma fraude nas apostas. O Paquetá possivelmente combinou o resultado das apostas e aí com isso o que a gente viu foi
houve esse volume de apostas, a casa perdeu dinheiro, ela acionou o sistema dela de antifraude, foi percebida que havia uma fraude e agora está sendo feita a investigação. Já durou um ano e até agora, né, quase um ano, e até agora ainda não saiu o veredito da Premier League. Por quê? Porque a Premier League é muito cuidadosa e criteriosa em ter uma punição, bem diferente do que foi o caso das manipulações de aposta aqui no Brasil, que já saímos atropelando o STJD, dando punição à torta e à direito, e isso tem relação também com o caso do Paquetá. Na Inglaterra é feito muito criteriosamente tudo isso. Por quê? Porque na Inglaterra existe educação sobre o mercado de apostas para os atletas. E com isso é tentativa de se fazer com que tenha cada vez menos fraude. Já houve casos na Inglaterra de jogadores suspensos e jogadores banidos do futebol por participarem de esquemas. Não necessariamente manipulação do resultado do jogo, mas manipulação de cartão, manipulação de arremesso lateral, manipulação até mesmo de passar informações para apostadores, informações privilegiadas. A velha e boa história de saber quem joga, quem não joga, quem tá com lesão ou não está com lesão, e os jogadores que participaram desses avisos a apostadores, obviamente máfias de apostas funcionando, acabaram sendo suspensos, acabaram sendo punidos de forma muito dura pela Liga Inglesa. E é o que muito possivelmente vai acontecer com o Lucas Paquetá. Ele pode acabar servindo de exemplo para essa história. Vale lembrar o seguinte, isso começou em agosto, quando o Paquetá foi convocado para a Copa América, novamente a Federação Inglesa, a Liga Inglesa, divulgaram que as investigações estavam caminhando para mostrar que ele tem culpa nessa história e falta agora o veredito final. No meio disso surgiu a história de que o Flamengo está interessado em repatriar o Paquetá. Aí entra o grande ponto dessa história. O West Ham está doidinho para vender o Lucas Paquetá agora. Por quê? Porque ele se livra de um problema. O grande ponto é o seguinte, e o Paquetá se livra desse problema? E aí é o ponto dessa história. Talvez haja um acordão com a Liga Inglesa, com o Flamengo, com o West Ham, com a própria FIFA, de passar um pouquinho o pano nessa história e deixar o Paquetá se transferir para o Flamengo e essa punição meio que morrer. Isso é pouco provável dado o cenário atual de perseguição da FIFA contra a manipulação de resultados. E aí o Brasil entra nessa história. O Aleph Manga, se vocês forem lembrar, foi pego no esquema de manipulação de resultado aqui no Brasil e foi se transferir para jogar no exterior. A FIFA entendeu que a punição que ele sofreu pela justiça esportiva brasileira teria que ser aplicada mundialmente. E aí o Aleph está banido, né, suspenso do futebol atualmente. E aí entra o ponto do Paquetá. É muito provável que ele tome uma punição muito severa no futebol inglês. E isso acontecendo, o que pode vir a ter de efeito cascata? A FIFA adotar a punição dada pela Premier League e pelo futebol inglês para todo mundo. E se isso acontecer, o Paquetá, por mais que esteja na seleção brasileira, por mais que esteja na Premier League, por mais que esteja ou em outro clube do mundo inteiro, vai acabar sofrendo as consequências. A gente deve ter os próximos capítulos dessa história acontecendo agora antes de abertura do campeonato inglês, antes da abertura da volta do futebol inglês em agosto e setembro, mas é algo que deveria estar em preocupação por quem está olhando contratação de Lucas Paquetá. Há diferentes vieses jurídicos, diferentes opiniões de juristas. O que a gente tentou trazer aqui foi um pouquinho disso. O que deve acontecer com o Paquetá? Uma punição muito severa no futebol inglês. As consequências dessa punição, o tentáculo que ela pode trazer, isso é a FIFA quem vai decidir. Dado o que aconteceu nos últimos tempos, a tendência é que a punição se torne mundial. Por quê? Porque os atletas precisam se tornar conscientes de que mexer com a aposta é a mesma coisa de mexer com doping. Vai contra as regras do jogo, vai contra a ética do esporte, vai contra o princípio de lisura que uma competição esportiva deve ter. Então, o Paquetá muito possivelmente pode acabar pagando o preço por ter apostado caro demais. Curtiu? Gostou? Então dá o joinha aí, inscreva-se no canal, compartilhe. Toda semana a gente tem o Máquina Explica, tem o Maquinistas, tem também os nossos shorts, os nossos cortes dos programas. Enfim, tudo sobre o universo do marketing esportivo está aqui para você. Diariamente, maquinadoesporte.com.br. Nas outras redes sociais, a gente é o Máquina Esporte, está tudo aí na descrição do canal. Até semana que vem. Tchau.